Um grande abraço para você que tá ligado aqui na Gol. Vamos falar da Série C do Campeonato Brasileiro, que tá na reta decisiva do campeonato para a definição das 4 equipes que vão subir para a Série B do Campeonato Brasileiro. Você vem chegando com a gente, vai deixando o seu like, se inscreva no nosso canal. Estamos já nos quadrangulares, semifinais da Série C, só 8 times lutando por 4 vagas, e a gente vai dar um detalhamento geral do que tá rolando nessa segunda rodada, né, que está sendo realizada nesse fim de semana, com as 8 melhores equipes do campeonato disputando as 4 vagas na segunda divisão. Tivemos aí o jogo do Grupo B no Almeidão, nesse domingo, Botafogo e Volta Redonda empatando por 0-0. Bom lembrar que o Volta Redonda venceu o jogo de estreia contra o São Bernardo no Raulino de Oliveira, chega a 4 pontos, enquanto o Botafogo tinha perdido para o Remo no Mangueirão. Esse é o primeiro ponto do Belo, o Belo que passou para essa fase com recorde de pontuação na primeira fase, recorde da história do formato da Série C, desse formato da Série C, chegando a 41 pontos, e agora ainda não conseguiu vencer um jogo. A expectativa era de um certo favoritismo do Botafogo, mas essa reta final sempre apronta esse tipo de situação. Foi um grande jogo no Almeidão, um jogo bom. Volta Redonda também teve suas situações, o Botafogo procurou mais o gol, mas em nenhum momento houve um domínio muito claro, muito evidente, que demonstrasse que o Botafogo venceria o jogo. Foi bem equilibrado, o 0-0 ficou justo pelo que foi o jogo, e é difícil mesmo. Para subir na Série C tem que batalhar muito. No 1º de maio, completando esse grupo, tem São Bernardo e Remo na segunda-feira, às 8 da noite. No sábado, tivemos rodada completa nessa segunda rodada do Grupo C, que é o segundo grupo desses quadrangulares, né, o segundo quadrangular. Atlético e Ipiranga empataram por 0-0, o Atlético chegando a 4 pontos, e a Ferroviária venceu o Londrina por 3-2 de virada. O Londrina teve um jogador expulso, a Ferroviária conseguiu a primeira vitória no campeonato, tinha empatado fora de casa contra o Ipiranga, chega a 4 pontos, então Atlético e Ferroviária vão dominando esse Grupo C, esse segundo quadrangular da terceira divisão. O Ipiranga empatou os 2 jogos, os 2 por 0-0, enquanto o Londrina perdeu os 2 jogos por 3-2, né? Foram 2 derrotas de 3-2, primeiro em casa com o Atlético e agora fora com a Ferroviária. A classificação da fase final, com a Jacuatirica aí do Volta Redonda emoldurando essa classificação, aponta o Voltaço na liderança do Grupo B com 4 pontos, mas já jogou 2 jogos. Bom destacar que na segunda-feira tem São Bernardo e Remo no 1º de maio no ABC Paulista. São Bernardo jogando em casa pela primeira vez e o Remo com seu primeiro jogo fora. O Remo que venceu o Botafogo na semana passada por 2-1 e garantiu aí 3 pontos fundamentais que colocam o Remo nesse momento numa das vagas da Série B do ano que vem, para subir de divisão. O Remo tá na batalha e, assim como o Volta Redonda, certamente vai negociar muito o empate para amanhã. Se conseguir um pontinho, chegar a 4 pontos, vai ficar em segundo e vai ficar muito bem posicionado para as 4 rodadas seguintes, as 4 rodadas finais desses quadrangulares. Então você tem o Volta Redonda com 4, o Remo com 3, o Botafogo aparece com 1 ponto, o Botafogo recorde de pontos na primeira etapa do campeonato, na fase classificatória, mas não começa tão bem os quadrangulares. O Botafogo, que foi uma decepção em 2022, ficando o campeonato inteiro dentro do G8 e na última rodada saindo e ficou de fora, né, dos quadrangulares, e ano passado foi aos quadrangulares, mas acabou sendo eliminado exatamente nessa etapa. O São Bernardo está em 4º lugar com 0, mas só jogou um jogo, vai estrear em casa nessa etapa, nessa segunda-feira contra o Remo. Se vencer, para ultrapassar o Remo, precisa vencer por 2 gols de diferença. Se vencer por 1-0 só, o Remo vai continuar em segundo e o São Bernardo vai ficar em terceiro com menos saldo do que o Leão Azul. Aí a gente tá vendo agora o Grupo C, que é o segundo quadrangular, né, decisivo, que tem a liderança, o comando do Atlético e também da Ferroviária, os dois nesse momento com 4 pontos. Enquanto a gente corrige aí os detalhes de cor da tabela, Atlético e Ferroviária estão nas 2 posições que garantem vaga para a Série B do ano que vem. Terceiro lugar, o Ipiranga com 2 pontos, empatou os 2 jogos por 2-0. Londrina zerado. Cabe de consolo a Londrina, embora esteja já 4 pontos atrás do segundo, é que ele fez 2 bons jogos, né? Ele tá bem competitivo, né? Não é que o Atlético e a Ferroviária estão passando o carro em cima dele. Nos 2 jogos isso não aconteceu. Foram jogos equilibrados, o Londrina teve chance de empatar esses jogos e eventualmente até de vencer. Então o Londrina bem competitivo, o Ipiranga sempre fazendo jogo duro. Então, embora Atlético e Ferroviária, pelo que fizeram na fase classificatória, talvez sejam favoritos, Ipiranga e Londrina têm muitas chances porque se mostraram bastante competitivos nos confrontos diretos contra Atlético e Ferroviária. Então tudo em aberto, tanto no Grupo B de Volta Redonda, Remo, Botafogo e São Bernardo, quanto no Grupo C de Atlético, Ferroviária, Ipiranga e Londrina. Vamos a alguns dados aí da terceira divisão de todo o campeonato.
Começando pelos melhores ataques, o Atlético, o melhor ataque do campeonato, com 42 gols, o Botafogo da Paraíba tem 34 e o Náutico, que nem se classificou para os quadrangulares, também marcou 34 gols, um dos grandes ataques do campeonato. As melhores defesas, Ferroviária disparada, aí só sofreu 11 gols no campeonato, uma defesa muito segura. O Ipiranga sofreu 18, inclusive nessa fase final nos 2 jogos não sofreu nenhum, empatou 2 vezes por 0-0. E o São Bernardo, com 19 gols sofridos, aí tem o terceira melhor defesa. Os piores ataques, o São José, que foi rebaixado com 12 gols. O Floresta fez 15 gols apenas, mas permaneceu na Série C. O Sampaio Corrêa também foi rebaixado, marcou 16 gols apenas no campeonato. Os 3 piores ataques aí da Série C. Agora a gente vai para as piores defesas. O Ferroviário, com 38 gols, disparada a pior defesa, né? Foi rebaixado. Volta Redonda sofreu 29. Volta Redonda, ele tá na fase decisiva, nos quadrangulares semifinais, mas é uma das piores defesas do campeonato, sofrendo 29 gols, e também o Floresta na sequência com 28. Vamos aos principais artilheiros da terceira divisão. Paulo Sérgio, do Náutico, tem 10 gols. Jonatas, do Atlético, 9 gols para ele. Também com 9, o Thiago Marques, do CSA. E para fechar a lista, o Kaique Moreno, jogador centroavante do São Bernardo, também tem 9 gols. Esse foi o resumo da Série C do Campeonato Brasileiro. Chegamos na reta de chegada da terceira divisão para finalmente conhecermos os 4 que vão subir para a Série B na temporada 2025. Gosta desse tipo de vídeo? Deixa o seu like aí, se inscreva no nosso canal. Grande abraço.